Olá, estamos dando início a mais um programa Direito em Sua Casa. É o programa que leva a informação jurídica até você. Sempre venha caminhar conosco, traga as suas indagações, as suas perguntas, e nós estaremos sempre aqui, um grande profissional, para levar essa informação jurídica até você. E, como de costume, trouxemos aí mais uma professora renomada em direito penal, em direito processual penal, para falar de um assunto que chama muito a atenção, que é o pacote chamado, pacote anticrime. Mas deixa eu apresentar primeiro aqui a professora. Ela é advogada, é professora de processo penal na Universidade Positivo, também na Unifaciar, durante muito tempo, pôde ministrar as suas aulas, mestre em Direito Econômico pela PUC, ela possui graduação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é pós-graduada no curso de especialização do Instituto de Criminologia e Políticas Criminais, enfim, tem uma vasta experiência na área, muitos artigos publicados, e não teria a pessoa mais indicada realmente para vir aqui falar um pouco conosco aí sobre o que vem a ser esse chamado pacote anticrime. Senhora Maria Augusta, eu quero agradecer a tua presença, dizer da nossa satisfação de tê-la hoje aqui conosco. Imagina. Bom, de César, é um prazer aqui estar conversando contigo. Foi um período muito agradável em que a gente ministrou aulas na Faciar, e a gente tem a Faciar como uma casa do meu peito, assim, e fiz grandes amizades lá, e com certeza o professor de César está nesse meio, né? Então eu fico muito honrada e muito feliz de estar aqui conversando com vocês, em especial de estar conversando com um grande amigo, que muito me ensina, né? E muito me orgulha de ter por perto. O orgulho é todo nosso, né? De poder tê-la aí no nosso programa e poder tê-la aí como uma amiga, né? Uma pessoa que é uma referência na área do processo penal. Né? Imagina. Mas eu já vou aí lhe perguntar né? Por que se chamou de pacote anticrime e, né? Foi aí de iniciativa do ex-ministro Sérgio Moro. Sim. Então, professora, vamos direto aí nessa situação. O porquê de ser chamado de pacote anticrime realmente alcança esse nome, né? Faz jus ao nome esse pacote todo aí de medidas, né? Que alterou alterou bastante da nossa legislação penal, mas realmente faz jus aí ao nome de pacote anticrime? Veja, que até o nome ele é bem curioso, né? O porquê anticrime, né? A ideia, quando proposta pelo ex-ministro Sérgio Moro, era, de fato, combater a corrupção. Né? A gente sempre soube desse ideal que o ex-ministro tinha de combate à corrupção, né? Força-tarefa e tudo o tanto que ele apoiou. Então, o sentido dele era trazer medidas que favorecessem uma justiça negocial, né? Ele sempre, exatamente por ter uma formação muito baseada na justiça norte-americana, ele sempre estudou muito fora, então ele tinha uma vertente mais para a justiça negocial. O que vem a ser essa tal da justiça negocial? É o fortalecimento, por exemplo, de instrumentos como colaboração premiada, leniência, acordos, né, para que, segundo ele, né, segundo a proposta originária, houvesse um fortalecimento no combate à corrupção. Além disso, também outras medidas eram propostas, medidas bem rígidas, digamos assim. Você aumentava o confisco de bens, ou seja, você aumentava o bloqueio de bens, seja de produtos do crime, então eu vou bloquear imóvel, bloquear valores, né? Havia um engrandecimento desse confisco de bens, e além disso, também trazia algumas medidas bem rígidas no que tange a prescrição, né? Havia diminuição dos prazos, digamos, o aumento, né, dos prazos prescricionais, digamos assim, os crimes demorariam mais para prescrever. Eram essas as ideias iniciais que o projeto anticrime trazia, né? Só que a gente sabe que esse projeto ele sofreu uma grande alteração,
né? Esse projeto hoje até não faria mais tanto sentido o nome anticrime em razão da origem que foi dada a esse nome. Então, hoje a gente tem vários instrumentos bacanas no que tange a fortalecimento de garantias e direitos constitucionais, né? Então, o juiz de garantias, hoje nós temos algumas ferramentas que aumentaram o direito do acusado no que tange às vidas cautelares, e por aí vai. Tá, e dentre essas mudanças aí que nós tivemos, a senhora citou uma delas aí, que é a questão do juiz de garantias, que foi, né, criou uma repercussão danada. O que vem a ser essa denominação aí dada? Então, juiz de garantias, né? Primeiro a gente tem que entender o porquê garantias, né? Garantias nada mais são do que aqueles direitos fundamentais que estão dispostos à nossa Constituição, né? Então, o que seria esse juiz? Esse juiz, assim, de uma maneira bem geral, ele faria a garantia desses direitos assegurados por cada indivíduo na Constituição, né? Então, por exemplo, uma das obrigações do juiz de garantias seria assegurar os direitos do preso, né? Então, o artigo 3º A do Código de Processo Penal, ele foi suspenso por liminar do ministro Fux, né? Que, por inúmeras razões, entendeu por suspender a eficácia do juiz de garantias. Por que ele entendeu isso? Ele entendeu que era necessário que houvesse, em suma, né, a decisão dele é mais extensa do que isso, mas entendeu que, em suma, não era possível vigorar um juiz de garantias porque a gente não estaria, digamos assim, amparado para isso, né? Mas o objetivo do juiz de garantias, dentre as várias questões que vai da A até a C, artigo 3º A ao C do Código de Processo Penal, o objetivo dele era, garantir os direitos ao preso. Então, por exemplo, fazer com que a mídia não interferisse tanto assim, sabe aquela imagem que normalmente a gente tem do preso algemado, e lá a mídia ir lá e começar a fotografar aquele sujeito que, enfim, acabou de sair da prisão, ou acabou de entrar na prisão, está lá algemado, naquela situação toda constrangedora, e a mídia está lá em cima. Digamos assim, o objetivo do juiz de garantias era evitar essas questões, né? Além disso, era ele determinar medidas cautelares. O que seria isso? Ele determinar medidas anteriores a um juízo de condenação. Então, por exemplo, é ele que determinaria tudo que ocorre antes do início de uma ação penal. Então, era necessária uma prisão preventiva antes do processo, seja para assegurar uma ordem pública. É ele que iria determinar essa prisão. É necessário uma busca e apreensão na casa do sujeito, antes do início do processo penal, ou seja, antes oferecida a denúncia, né? Era ele que ia determinar. E por que isso seria importante que um juiz diferente tivesse uma fase pré-processual, ou seja, antes da denúncia, e uma fase processual? Para que não houvesse a contaminação. Todo juiz é um ser humano, né? E a gente sabe que, às vezes, ele acaba se contaminando quando ele pratica atos decisórios antes do início do processo. Antes de tudo, o processo penal está ali para tanto obter provas, como você, sujeito, se defender. Então, se eu já vou para um processo no qual o juiz já determinou anteriormente uma prisão minha, é evidente que esse juiz já teria ali, talvez, uma tendência em me prender novamente, digamos assim, em termos bem grosseiros, né? Mas ele já teria um juízo ali pré-determinado acerca do que eu fiz ou dos meus indícios do que eu fiz. Então, a ideia era assegurar uma imparcialidade do juiz, que vai cuidar do seu processo, que vai te ouvir em audiência, do juiz que estaria numa fase pré-processual, né? Então, esse juiz, essa fase pré-processual, o nome não é à toa, que é garantias, que vai visar assegurar todos os seus direitos constitucionais lá na Constituição. Isso não significa que ele não vai determinar uma prisão, que ele não vai determinar uma medida cautelar, que ele não vai determinar nada disso. Não, ele vai. A gente só não quer contaminar que esse juiz daqui crie isso. Mas você tá uma imparcialidade aí, né? Isso, principal, né?
E aí, mas por que ele é, enfim, já que ele é tão bom assim, por que ficaria suspenso, né? Qual que seria esse objetivo? E muito disso é em razão da falta, né, ou aparentemente falta de organização do sistema judiciário como um todo, né? Temos que aumentar juízes? Puxa, como que vai ficar ter 2 juízes? A gente mal tem um, né? Por exemplo, em Araucária, a gente tem pouquíssimos juízes, né? Para cuidar do âmbito criminal, né? Como que ficaria isso, né? E aí era essa questão que muito se divagava, que muito se questionava. Puxa, vou ter que aumentar, e o gasto público, vou aumentar gasto público, etc. Só que dos dispositivos lá do artigo 3º vai dizer que o juiz de garantias ele será organizado de acordo com a estrutura já própria. Então, por exemplo, temos 2 juízes na comarca. Um juiz fica o de garantias e o outro ficaria o juiz da instrução, digamos assim. Então, é uma questão de organização que precisa ser feita, né? A gente precisa da colaboração nesse sentido, de que haja uma organização judiciária, que haja, de fato, fiscalização nesse sentido, para que também de nada adianta ter um juiz diferente se o tempo inteiro ele está lá conversando com outro juiz, está lá trocando figurinha. Desculpa lhe interromper, mas só para deixar claro assim para todos que nos veem e ouvem, essa questão do juiz de garantias, ela foi mantida e deve ser aplicada. Deve ser, com certeza. Ela está com eficácia suspensa, né? Então, não significa que vai ficar para sempre, o próprio nome diz, suspensa, né? Provavelmente ocorra. Tá. Podemos entrar um pouquinho na questão porque eu sei que houve uma mudança também aí grande na parte da prisão preventiva, né? Podemos falar um pouquinho sobre ela aí, porque também chama muito atenção, né? Sim. Até que momento você pode efetivamente estar aprendendo, quais são os requisitos, houve alteração nisso? Né? Se puder falar um pouquinho para nós aí a respeito desse contexto, seria interessante. Então, no primeiro momento, acho que é importante a gente entender o que vem a ser essa prisão preventiva, né? Prisão preventiva nada mais é do que uma cautelar, e como o próprio nome diz, ela é uma medida que vem antes de um juízo condenatório, de um juízo ali grave do que a condenação, né? Então, ele vem antes ali do final do processo. Qual que seria o objetivo dele? Por ser uma cautelar, a gente visa angariar ferramentas suficientes para a rigidez de um processo. Ou seja, como toda cautelar, a gente precisa de uma necessidade, de uma adequação. E quais que seriam essas reformas que trouxeram para a prisão preventiva, né? Bom, se a gente for olhar no artigo 312, né, e o artigo 282 do Código de Processo Penal, a gente vai ver que lá estão as principais modificações. O artigo 282 do Código de Processo Penal fala sobre todas as cautelares em geral. E aqui a gente inclui a prisão preventiva, as medidas cautelares alternativas, sequestro de bens, arresto, etc. Então, toda medida cautelar está lá no artigo 282. Então, em primeiro ponto, a gente precisa desse tal necessidade e adequação, né? É necessário que toda essa prisão, por exemplo, ela seja necessária, né? E que ela seja adequada, ou seja, que ela seja uma ferramenta que satisfaça o seu próprio sentido. E quais foram essas alterações? Primeiro ponto, tá? O juiz, ele não poderia, agora à luz dessa nova lei, decretar uma prisão preventiva de ofício. O que isso significa? Ele não pode, ele mesmo, de livre e espontânea vontade, chega lá e fala assim, vou prender preventivamente esse sujeito, né? Vamos imaginar que ele recebe ali uma denúncia e quando ele recebe a denúncia, ele decreta de livre e espontânea vontade, ou seja, sem requerimento do Ministério Público, uma prisão preventiva. Isso acontecia muito quando o juiz recebia uma denúncia, ele de ofício determinava uma prisão preventiva. Isso já não pode mais, né? Então, ele precisa de uma provocação. Ele precisa ser provocado, e aí tanto pela autoridade policial, em sede de inquérito,
quanto em sede de processo penal pelo Ministério Público, né? Ele precisa ser provocado, porque o juiz não é parte, né? Então esse é o primeiro ponto. Juiz não é parte. Juiz é juiz. Ele está lá para regular e trazer rigidez ao processo, mas ele não é parte, então ele não pode estar mais tendente para um ou outro lado, senão não precisaria de juiz, né? Então, primeiro ponto, uma das alterações é que o juiz não pode decretar de ofício uma prisão preventiva, tá? Outro ponto é que ele introduziu lá no parágrafo 2º do artigo 312, dois elementos, tá? Para além da prisão preventiva, que a gente precisa assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a garantia da lei penal, a gente tem requisitos para essa prisão, até porque a gente não teve ali um juízo condenatório, então a gente precisa de alguns requisitos para ela. É necessário que a liberdade do sujeito, essa foi a alteração trazida pela lei, que a liberdade do sujeito cause um perigo para o processo. Então, ou seja, o sujeito livre estraga com o processo, né? Em termos bem gerais, assim, o sujeito livre, ele prejudica o processo. Ele prejudica a rigidez do processo, tá? E, além disso, é necessário que os fatos sejam contemporâneos. É necessário o requisito da contemporaneidade. Ou seja, de nada adianta eu prender preventivamente um sujeito se o fato aconteceu em 2015 e estamos falando aqui em 2020. Falta o requisito de contemporaneidade. Não há sentido prender antes de um juízo ali condenatório o sujeito, sendo que já faz tanto tempo que o sujeito cometeu o delito que acabou a essência de ter uma prisão preventiva. Até porque o objetivo da prisão é garantir a instrução, garantir aquela ferramenta para a colheita de provas e um juízo ali condenatório. E, além disso, a prisão ela não pode ser considerada como uma antecipação de pena, né? Veja, isso a gente sempre soube quando trabalhou com prisão preventiva, só que aqui ficou bem disciplinado pelo esse pacote. Então, nunca pode servir como antecipação de pena, ou seja, é necessário uma razoabilidade. A gente não pode ter uma prisão preventiva que dure anos, embora a gente saiba que isso acontece e muito, infelizmente, principalmente com a grande massa carcerária, mas não pode uma prisão preventiva durar por muito tempo, porque ela não pode servir uma pena, né? E ela deve ser extremamente fundamentada, isso a gente também sempre soube, mas a lei trouxe isso ali expressamente, ela deve ser fundamentada e com base em fatos, né? Não basta o juiz colocar um monte de julgado, um monte de doutrina. Ele precisa, para decretar uma prisão, a pedido, claro, do Ministério Público, ele precisa fundamentar. Não, o sujeito é perigoso por isso, por aquilo outro. A liberdade do sujeito coloca em risco o processo por isso, né? E sempre... Diga, por favor. Interromper, mas eu vejo assim, muitos olham o processo penal como uma forma de vingança, né? E a gente não pode enxergar dessa forma, né? Existe a lei, então deve ter todo o processo penal aí, e se chegar realmente na decisão de que aquela pessoa é culpada, aí sim ela vai ter que pagar por aquilo. O que nós vemos muitas vezes, e até a mídia ajudando muito nisso, né? Antes mesmo da pessoa ter, às vezes até iniciado o processo penal, ela já está criminalizada, ela já está condenada, né? E às vezes as coisas não estão bem assim, só que para você arrumar essa situação depois, às vezes é quase impossível, né? Porque já fez toda a propaganda negativa. Como é que a gente vai restabelecer a dignidade daquele sujeito que ali antes, às vezes, de ter uma denúncia formalizada, às vezes, em sede de inquérito, por exemplo, como que a gente vai restabelecer a dignidade daquele sujeito que já foi tão exposto? Por exemplo, e se no final a gente chega ali a uma absolvição? E se no final se descobre que não foi ele, ou que não foi bem assim, por exemplo, né? Então, o risco da gente recair nesses erros são muito graves, porque a gente não vai restabelecer. Um dos sentidos do juiz de garantias, né, como o próprio nome diz, é tentar proteger o sujeito antes de uma sentença condenatória. E a proteção não significa que eu não vou prender, não significa que eu não vou decretar medidas, não significa isso.
Significa apenas que eu vou tentar assegurar a dignidade daquele sujeito antes de um processo, antes de uma condenação, antes de algo ali que, de fato, analise todas as provas, né? Eu só posso condenar o sujeito depois do devido processo legal. Eu não posso antes utilizar medidas antecipatórias e já trazer ali um juízo de culpa para aquele sujeito que, puxa, não teve o devido processo penal contra ele, né? Todo mundo tem esse direito garantido. Então, o juiz de garantias também estaria lá para assegurar isso, né? Sem dúvidas. Outra questão ali que chama a atenção, que o pessoal sempre questiona, hoje a pena privativa de liberdade, ela também houve alteração, né, no pacote, né? Houve um aumento do número de anos aí que o réu permanecer em cárcere privado, né? Uhum. Isso. Ai, acho que travou um pouco. Deu certo? Aí, pode falar. Deu. A pena privativa de liberdade, ela teve também uma alteração, né? Hoje, Sim. o número de anos aí são maiores no pacote, né? Isso talvez também mostre que não é uma tentativa tão somente de buscar inocentar quem é criminoso, Uhum. mas É, porque com existe certeza. a prisão, e a prisão ela pode chegar a um número de anos maior do que anteriormente se previa, Com né? Mas certeza. deve haver o devido processo legal, né? Uhum. E veja que o maior problema, né, de que se antes se tinha, era que as pessoas diziam, tá, a pessoa, antes, né, claro, poderia ficar preso até 30 anos, né? Mas o problema que revoltava, enfim, muito das pessoas, era que, tá, ele pode ficar 30 anos, mas nunca fica 30 anos, né? A maioria das pessoas sempre falava isso, mas nunca fica 30 anos porque tem a progressão, né? Hoje, então, tudo bem, você tem um prazo ali, limite, né? Mas o que significa? Que a progressão vai ser mais difícil, digamos, para você conseguir em prazo menor. Então, digamos assim, você ficaria mais tempo preso e não teria aquela revolta que muita gente tem. Ai, mas ele nunca fica preso tanto tempo, né? Imagina, o sujeito foi condenado a 15 anos, ele não vai ficar 15 anos, né? O fato da gente estabelecer um prazo maior de uma prisão, a principal ideia era não necessariamente que a pessoa fique lá tanto tempo, mas diminuir talvez aquele sentimento das pessoas de que a pessoa ficava pouco tempo presa, né? E esse também foi um dos resquícios do pacote original, né? Isso daqui foi alguma das ideias trazidas do de fato anticrime, né? Certo. Bom, professora, eu acho assim que esses aspectos gerais, né, desse pacote anticrime, iniciativa aí do ex-ministro, né, Sérgio Moro, é assunto para nós ficarmos aí certamente um dia todo debatendo, conversando, né? Então aqui já fica o convite para o próximo programa, para estar tratando não só desse assunto, de outros, né? Mas já quero agradecer aí muito a tua presença, né? Para falar de um assunto aí polêmico, que divide, né? Não só a opinião dos doutrinadores, mas a própria opinião pública, né? E ter essa coragem e essa forma objetiva de falar sobre isso, como tem, isso realmente vem aqui trazer para o programa, né? O nome do programa certamente fica engrandecido aí com a tua participação aí, com as tuas explicações. Tá? Já Imagina. agradecendo aí muito, mas fique à vontade, por favor, aí para tuas considerações finais aí. Imagina. Bom, eu agradeço de César pelo convite, né? A ideia era de fato a gente tentar tirar algumas dúvidas mesmo do que trazia esse pacote. Com certeza, eu acho que o juiz de garantias era o que as pessoas mais falam e que mais tem dificuldade de compreender, até porque é um nome que o Brasil nunca teve, né? O Brasil nunca teve juiz de garantias, embora alguns países da América Latina já tenham. Tem alguns países europeus que já utilizam, a exemplo da Itália, Espanha, já utilizam o juiz de garantias há anos,
né? É um nome diferente e a ideia e, por exemplo, a gente tem muita vertente contra o juiz de garantias, a exemplo do próprio juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que era contra, que é contra o juiz de garantias, né? Isso só vem a reforçar mais essa dicotomia e essa discussão que a gente tem em um assunto tão polêmico, né? Ele em si já é polêmico, né? E quando a gente tem que o próprio defensor da lei, o próprio defensor do pacote é contra esse instituto, aí de fato acirra ainda mais a polêmica. Mas eu acho que é importante a gente ler bem o que diz a próprio dispositivo, né? Para a gente entender bem e para que ficar afastado de certos preitos ou preconceitos do que o próprio diploma legal diz, né? Quero agradecer mais uma vez de César, quero dizer que eu estou sempre à sua disposição para qualquer coisa. Que bom conversar aqui no seu programa e que bom fazer parte disso tudo. Fico bem agradecida. Nós é que agradecemos, né? Agradeço aí a tua participação, né? A gente sempre agradece ao Jornal Popular aí pela iniciativa, né, do programa de levar essa informação jurídica, né, de uma forma objetiva para o maior número de pessoas possível. E isso realmente é um exercício muito bacana aí de cidadania, de democracia, porque aqui vem pessoas que falam a favor, contra de determinadas matérias, mas o importante é que ela chegue à população e que fomente a discussão. Esse é o objetivo. Com certeza, com certeza. Até já tinha me despedido, mas vou falar rapidinho, que eu acho essa iniciativa de vocês de trazer essa informação jurídica para a população, eu acho que é louvável, porque quem, na verdade, vive todas as situações é, de fato, a população, somos nós, né? Somos pessoas que vivem isso tudo. Então, eu acho que isso é louvável e eu parabenizo vocês por tudo isso. Muito obrigado. Né? E teu nome certamente vem engrandecer aí o nome do programa. Então, eu agradeço mais uma vez. Né? Já lhe digo aí que vamos incomodar novamente, chamá-la novamente para estar passando essa informação para a população em geral. E esse é o programa Direito em Sua Casa, o programa que leva a informação jurídica para dentro dos seus lares. Participe cada vez mais conosco. Muito obrigado.